E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, né? Estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu vou comentar aqui algo aqui sobre o versículo 29, né? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A gente pode ser levado a pensar que aqui está falando do dom de profecia, né? Que é aquele caráter da pessoa que chega e traz aquela revelação nova e tal, que nem tinha os profetas do Antigo Testamento, né? E também como também tem os profetas do Novo Testamento, né? O exemplo disso é Ágapo, né? Quando ele chega para Paulo, né? Ele tira o cinto de Paulo ali e se amarra com o cinto de Paulo e profetiza para Paulo, né? Assim diz o Espírito, né? Que os judeus assim farão em Jerusalém, né? Com o dono desse cinto. Então, eu trouxe uma profecia a respeito do futuro de Paulo, né, de como seria se Paulo fosse para Jerusalém, né, o que ia acontecer com ele. Esse aí é um aspecto da profecia. Só que aqui em 1 Coríntios 14, não é desse tipo de profecia que está falando. Né? A profecia, o que nos remete a profecia? Né? É falar justamente da parte de Deus, né? Trazer o pensamento de Deus, trazer a mensagem de Deus. Né? Isso é a profecia. Pode ser nesse caráter, né, que a Ágata fez com Paulo, também como um caráter de irmãos, né, movidos pelo Espírito, né, porque a gente sabe que quando reunidos pelo Senhor, quem vai guiar a reunião é o Espírito Santo, né? A plenitude da profecia, da palavra, a gente já tem nas nossas mãos, né, que é a Bíblia. E ele está falando aqui de falar da parte de Deus, né, de trazer o que já está revelado, né, para consolação, edificação e exortação, né, dos irmãos ali reunidos ao nome do Senhor. E por isso que ele fala e julguem, né, e os outros julguem. Né? Por isso que a gente entende que também é nesse sentido. Porque não tem como a pessoa chegar aqui para mim e falar assim, amanhã vai acontecer tal isso, eu estou profetizando. Como é que você vai julgar isso? Só se você for um profeta também, falar assim, então deixa eu ir lá amanhã aqui, né, na minha profecia, e ver se é isso aí que vai acontecer. Não é, né? Então aqui está falando justamente, né, de julgar o que está sendo dito por esses 2 ou 3 profetas, né? E por que a gente deve julgar? Porque, irmãos, é, sempre em nós, né, em nossa fraqueza, a gente pode ser deixado levar, né, pela carne e falar coisas que não têm coesão, nem são conformes à verdade, né? Então, quando isso acontece, todos devem julgar, todos devem julgar, não só os homens, como também as mulheres, né? A gente deve estar sempre, né? E não importa qual seja irmão, é o Mário, é o Lemão, não importa, a gente tem que estar sempre julgando a palavra, porque todos nós somos humanos, né? Somos homens, ainda no corpo de fraqueza, e todos estamos sujeitos a errar, né? Aqui ele está falando em específico de quando nós nos reunimos, né? Em 1 Coríntios 14. Mas a gente vê esse princípio do julgamento, né, na palavra do Senhor também. A gente tem exemplo lá dos bereanos, né? Deixa eu abrir aqui, está em Atos 13, se não me engano. É 11. Se algum irmão puder me ajudar aí. Beré.
Atos 17, né? 17:11. 17, 17, 11. Né? Aqui a gente vai ter, né? Vou ler a partir do 10 para a gente ter um entendimento melhor, irmãos. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, aqui a gente tem, né, esses irmãos de Beré, né, essas pessoas de Beré, sendo louvadas, né, como sendo mais nobres do que os de Tessalônica. Né? Por quê? Porque eles receberam a palavra, né, o evangelho, mas eles não só receberam, como eles buscaram saber se aquilo tudo correspondia à verdade. Então, é o que a gente precisa, nosso exercício individual, buscar julgar tudo que está sendo dito, né, na palavra. Então, é uma responsabilidade de cada um de nós. Né? Esse é o comentário que eu queria fazer a respeito desse versículo. Câmeras abertas? No 29 fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Né? Obviamente que esse contexto aqui, como já foi falado, é um contexto do exercício dentro da Assembleia, né? Mas, obviamente, com o princípio, ele estende-se fora da Assembleia sobre tudo o que é falado, o que é dito sobre as Escrituras. Né? E aí, segue no 30, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Obviamente que esse contexto aqui era um contexto onde eu não tinha, obviamente, o Novo Testamento escrito, né? Essa revelação aqui está limitada a esse tempo, né, que foi escrito, né? Havia aquilo que era, se fosse trazido, nesse caso, enquanto um irmão profetizava, fosse trazido por alguém alguma revelação da parte de Deus, deveria então calar-se. E esse irmão, então, falava, né? Todos, obviamente, os varões, né, deveriam profetizar, um após o outro, porque nós sabemos que a ordem, né, na casa de Deus, ela é a nós requerida, né? As coisas de Deus, elas são feitas sempre com decência e com ordem, e é um outro princípio que também deve ser observado, né? Com que propósito, né? E aqui vai respondendo, para que todos aprendam e todos sejam, por essa palavra, consolada, né? Então, assim, são obviamente, princípios dos quais nós encontramos aqui, né? E aí vai uma pergunta, né? O que é essa questão desse julgamento, né? E que nós vamos trazer essa questão, exatamente a questão daquilo que é dito, e tudo o que for dito, o julgamento funciona como que um filtro, né? Em que nós que recebemos a palavra que está sendo profetizada, como eu estou dizendo aqui agora, né? Cabe a todos os irmãos, né, que me ouvem nessa hora, assim como Marvin falou, e outro irmão vai falar, cabe a todos nós somos exortados ao ouvir aquilo que é dito, filtrar esse julgamento, é isso, né? Com base em quê? Com base naquilo, não só aquilo que está escrito, mas aquilo que nos é revelado na palavra. Então, ela é a verdade, e sob essa base é que eu faço o julgamento, não pelo que eu penso. Né? Madden acabou de falar, poder dizer, mas eu acho, irmão, que é isso, eu acho pelo outro. Né? Nós não temos que achar coisa nenhuma quando nós estamos falando sobre a palavra. Né? O que a palavra diz, né? Ou dizer, meu irmão tal ensinou isso, tá, mas sob o ponto de vista da revelação, isso está de acordo
com que nós aprendemos as Escrituras, é isso que é válido, né? Então, assim, o julgamento que nós somos exortados a fazer, né? Porque todos nós somos exortados a julgar, né? Alguns podem pensar assim, não, mas determinado irmão é tão experimentado, né? Eu li uma literatura, um livro, o irmão falou isso. Irmãos, a questão do julgamento, a palavra não está escrito lá assim, olha, o irmão assim, você não vai, não. Nós somos exortados a julgar sempre, né? E se a gente abdica dessa exortação, de exortar, né? Dessa exortação de julgar aquilo que nós ouvimos, no que diz respeito à palavra, né? Nós estamos sendo negligentes. Então, o julgamento é algo que cabe a nós. Mas julgar o quê? Né? Nós vamos julgar... pode deixar aberto, viu, Marley? Fica melhor, eu prefiro, se os irmãos puderem também, que estão ministrando, até para a gente ficar mais à vontade. Não ficar conversando com a máquina, né? Mas estar falando com outra pessoa, chegando alguém, eu acho que é bacana. Então, não é o julgamento do profeta, daquele que traz a mensagem, né? É o julgamento da mensagem que ela é trazida, né? É isso que cabe a nós fazer, né? Então, alguém pode pensar assim, mas eu posso, ao ouvir algo de um determinado irmão, né, sobre o que a palavra diz, se eu perceber que algo que foi dito está em desacordo com as Escrituras, eu posso nada falar? Não, você pode até, né? Mas ao assim fazer, nós estaremos em desobediência, vamos dizer assim, ao que a palavra nos instrui, aquilo que a palavra nos exorta a fazer, né? Nós não podemos ser, como é que diria, condescendente com o erro, mas nós somos chamados a zelar por essa palavra, né? O zelo tem a ver com isso, né? Esse cuidado meu com a palavra, né? Então, alguém pode até escolher não fazer, né? Mas ao fazer, obviamente, a gente vai estar como que desprezando essa exortação, né? E numa clara desobediência àquilo que a palavra nos traz, né? Então, a princípio, só mesmo essa colocação. Me remeteu a Apocalipse 18:4, né? Quando a gente ouve uma voz do céu, né? Que fala assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, né? Trazendo uma aplicação, né? No que o Cássio disse, quando a gente ouve algo e a gente não julga, né? É como se a gente estivesse fazendo parte desse erro, né? Se a gente estivesse assumindo esse erro para a gente também. Há uma coisa que a gente tem que ter sabedoria para distinguir, né? E é só o Senhor que pode nos dar isso. Primeiro, o irmão falou algo e me parece que não está correto. Eu tenho um entendimento para falar sobre isso, né? Então eu posso ir ali julgar, né? Falar assim, irmão, acho que não é dessa forma. Agora, se eu não tenho, né? Aí sim, eu tenho que procurar saber se realmente é aquilo ou, né? Agora, o ruim é quando você ouve e fala assim, isso é estranho. Mas tá bom, deixa para lá. Aí você não fala nada, você não procura saber se é realmente aquilo, e pode ser que um dia você vai entender que aquilo é verdade. Então, quando não é. Então, a gente é exaltado, né, a palavra, a ser diligente, né? Diligente é o contrário de negligente. Negligenciar é justamente isso, né? Quando você ouve e não faz jus, tá bom, deve ser isso mesmo, e sai. Não, a gente deve ser diligente, ou seja, a gente deve empenhar um esforço para conferir se tudo aquilo ali corresponde à verdade, né? Em 2 Coríntios 13, a gente leu semana passada, né?
no versículo 8, Paulo diz, né, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, e essa verdade que nos foi dada, né, ela é preciosa e a gente deve zelar por ela. Aí eu trago de novo outra aplicação, né, que está lá em Provérbios 23, né, que diz assim: compra a verdade e não há vendas. Também a sabedoria, a instrução e o entendimento, né? Então, se a gente recebeu essa verdade do Senhor, a gente não vende ela de forma alguma. E também a gente não vai deixar ela ser distorcida, né? Então, isso é o que Satanás faz, né? Satanás, ele pega as verdades, né? A palavra do Senhor e distorce ela, a distorção, né? Então, por isso a gente é exortado a julgar. Não estou falando que, então quer dizer que os irmãos estão sendo movidos de Satanás. Não, nada disso. Porque todos nós erramos, irmãos. Todos nós temos falhas e pode ser que uma hora ou outra a gente venha errar, né? Algum ponto, alguma interpretação de algum texto, de um versículo, né? E a gente, ainda mais aqui na reuniões informais, né? A gente não está sendo movido aqui pelo Espírito para falar, né? Assim, é óbvio que é o Espírito que nos dá esse entendimento, né, da palavra. Mas quando a gente vê lá em 1 Coríntios 14, ali é o Espírito operando, levantando um ou outro para falar, né? É o Espírito que coloca no coração do irmão algo para ele ali falar, né? Mas aqui nós estamos falando, né, segundo o entendimento, o conhecimento que os irmãos aí têm, né? Então, pode ser que a gente acabe expondo coisas que não estão conforme a verdade. E aí entra aquela questão da humildade, né? É a humildade para saber reconhecer, né? Poxa, realmente, não é isso que eu falei, né? E também a diligência de poder falar assim, irmão, talvez não é isso, vamos ver de novo o que a gente está vendo aqui para a gente entender. Então, cabe a nós essas duas coisas, né? Diligência e humildade. 11 também, diz assim: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Né? Então, tem, né, isso corrobora, né, dentro disso que Mara estava agora há pouco abordando, né, sobre essa questão dessa nossa responsabilidade em assim agir de maneira que é uma responsabilidade, um peso que pesa sobre nós, né? Obviamente, quanto mais nós aprendemos da parte do Senhor, maior nossa responsabilidade para tanto quanto no que diz respeito a andar e naquilo que nós proferimos, né? Obviamente aqueles principalmente que são recebem esse encargo de ministrar a palavra, né? Então, assim, obviamente que todo o julgamento, todo o princípio, o espírito, melhor dizendo, do julgamento, né, deve ser feito com espírito de mansidão, né? Na verdade, a questão do julgamento, quando se ouve algo que não está de acordo com aquilo que nós aprendemos e aquilo que nos é revelado, né? Então, obviamente que nós não podemos negligenciar, como já foi falado, né? Que eu mesmo falei, essa nossa responsabilidade. E alguém pode perguntar, né? Oi, bom, mas se alguém proferiu algo, né? Sobre as escrituras que não estão de acordo. E aí eu, então, procuro esse irmão. Obviamente, há duas situações. Nós não tanto podemos, para coisas, eu diria que pequenas, vamos dizer assim, você pode abordar um irmão em separado.
em particular, e há outras situações, né, em que essa mensagem que foi proferida, que não está de acordo, ela precisa ser confrontada com a verdade, mesmo porque o zelo que nós devemos ter é pela verdade, né? Então, assim, alguém pode falar, mas e se eu abordo e falo com o irmão, e de repente esse irmão não aprova ou não goste da minha intervenção, né? É algo, obviamente, irmãos, que isso pode acontecer, né? Sobretudo nos tempos de ruína que nós vivemos, né? Outro dia até falei sobre a questão do politicamente correto, que é algo que é tão presente na sociedade, né? E tudo quanto se torna muito presente no mundo, né? Não demora muito essas coisas entrarem, né? No testemunho cristão. Nós temos visto hoje, né? As pessoas são sensíveis demais e o politicamente correto não permite que algumas situações sejam assim tratadas. E eu fico pensando aqui comigo, né? Imagina se Paulo, né, estivesse vivendo os nossos dias, né? Teria Paulo acolhida no nosso meio, né? Ele que é taxado tão machista, tão fora de época, ainda mesmo como apóstolo, né? Imagina Paulo dizer, olha, irmãos, eu vou até vocês, mas, né, eu posso ir a vocês com vara, né? Alguém poderia dizer, Paulo é muito rude, né? Ele poderia falar, mas falar de uma forma mais polida, né? Paulo é meio bruto. Então, eu vejo, irmãos, que as situações são situações que podem sim ocorrer, né? Mas, obviamente, nós não devemos, por essa razão, negligenciar aquilo que nós devemos fazer, que a própria palavra nos instrui a fazer, né? E aí, alguém pode também dizer, não, mas nós precisamos preservar a unidade do Espírito, né? E aí, eu penso assim, como nós poderemos preservar a unidade do Espírito sem o zelo pela verdade, né? Nós vamos, então, nos calar diante de uma situação que possa eventualmente ocorrer, né? A palavra ser, de alguma maneira, ultrajada, e aí eu vou me calar em nome da unidade do Espírito. Então, isso é algo assim, pensar nas coisas de Deus, né, com o pensamento humano, né? Então, assim, é a busca da razão humana, né, para entender os motivos de Deus. É algo que realmente é contrário, e por não dizer desonroso, né, ao espírito, um pensamento assim, né? O zelo pela verdade jamais pode ser confundido, irmãos, com falta de amor, né? Então, nessa direção que eu particularmente penso, né? E penso assim, né, que seja isso os pensamentos de Deus a respeito da questão de julgamento. Citou, irmãos, a Provérbios 23, né? Compra a verdade, não há vendas, né? Obviamente que quando nós tratamos de salvação, né, ela é por graça somente, nós recebemos essa salvação inteiramente por graça da parte de Deus, né? Mas a verdade, né, tem um preço, né? Por isso que o Provérbios fala, né? Compra a verdade, não há vendas. Que preço é esse que nós devemos pagar pela verdade? Né? É o preço, irmãos, da nossa abnegação. É o preço da negação de nós mesmos. À medida que nós, a nossa vontade própria, ela é deixada de lado, né? A vontade dele se a senhora de nós, né? Então, aí nós nos habilitamos, vamos dizer assim, a caminhar nessa verdade, né? E quando é que eu vendo essa verdade? É quando eu tenho, de alguma maneira, no meu andar, no meu falar, um desprezo por essa verdade,
né? Eu estou vendendo a verdade. É algo que tão precioso a nós, né? Que deve nos conduzir. Deixa eu só colocar meu carregador aqui, irmão, senão o celular vai descarregar. Só um minuto, por favor. Então, algo que deve nos conduzir, né? Então, essa verdade que a nós deve ser tão cara, né? Que foi conquistada, né? Que foi a nós trazida, e essa salvação que foi pago um preço, que é o preço de sangue do nosso Senhor, né? Ela deve ser tão cara a nós. E essa é a verdade que nós somos chamados a zelar. Então, irmãos, quando eu me abstenho, né, desse julgamento, de zelar por essa verdade, eu estou demonstrando um cuidado para comigo mesmo. Em nome de quê? Em nome, mas o irmão pode não gostar. Quanto ao Senhor, como é que nós ficamos, irmãos? É como que tirar o Senhor dessa equação e como se ele não existisse, né? Então, esse julgamento é algo que deve ser exercitado, obviamente exercitado em amor, né? Então, é isso que nós somos chamados. E aí, quando aqui, lá em 1 Coríntios, voltando aqui, que eu fechei o texto, 14, 29, né? E diz que aqui no 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Então, a verdade e a paz, elas são preservadas, né? Perdão, o amor e a paz, onde há a verdade. Primeiro, a verdade, né? Não se pode ter amor e paz se a verdade vem depois. Não se pode ter amor e paz se a verdade ela não é zelada e receber da parte de nós essa maior importância. Percebe? Essa questão do julgamento é um instrumento, a gente deve ser muito gratos, né, a Deus por esse instrumento que é o julgamento, né, que os irmãos estão citando aí, né, que é o julgamento do que é ministrado na Assembleia, né, para a edificação dos santos. E como Deus é perfeito em tudo que faz, né, ele não dá, assim, para a gente a liberdade de fazer esse julgamento ao nosso modo, né? Porque também nós iríamos cair em erro, porque nós iríamos julgar segundo os nossos pensamentos, dos homens, né? Que é sempre, é sempre raso e sempre fraco, né? Mas ele dá um princípio para a gente caminhar num terreno seguro quando essa questão é julgar o que é dito, né? Em Efésios, os irmãos falaram aí já, em Efésios 4:15, fala assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, né? Cristo. E então, como o Cássio disse, deve existir o amor, mas não se pode nunca colocar o amor acima da verdade, né? Os dois têm que caminhar juntos, sendo que a verdade deve ter seu lugar, né, guardado, preservado. Verdade primeiro. Porque se a gente abre mão da verdade, se a gente faz uso do amor em detrimento da verdade, a gente vai comprometer a palavra de Deus, né? E eu penso que essa questão do julgamento ela é tão preciosa que se a gente olha aí
para a cristandade, né, ao nosso redor, a gente entende por que nós chegamos a esse estado, né, de ruína, né, por negligenciar o julgamento, essa exortação que o Senhor nos deixou, né, essa ordem que o Senhor nos deixou, né. Então aí entrou, como o Cássio estava falando ontem, né, várias verdades, que não é a verdade, né, é a verdade do homem, né, cada um tem a sua, e segundo seus interesses, vai colocando as suas verdades ali, sorrateiramente, e não é julgado, e aí agora dá margem a todo tipo de heresia, de má doutrina, né, de engano, revertendo a fé dos santos, né, e caindo nessa desgraça, né, que caiu o testemunho cristão. Então, como diz aqui em Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, lá em 1 Coríntios 13, a gente tem esses princípios aqui que a gente deve andar quando a gente trata dessa questão do julgamento, né? Eu acho que é o terreno mais seguro para a gente caminhar quando se trata da questão do julgamento. Porque a gente está falando aqui de julgamento entre irmãos, né? Não é com o professo que defende uma religião e quer empurrar a sua má doutrina, né? A gente está falando de um julgamento entre irmãos, baseado na edificação dos santos, né? Como fala também em Efésios, né? 11, que fala: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? Então, com base nisso, no aperfeiçoamento dos santos, é que a gente deve exercer o julgamento. A questão do falso professo, né, a gente deve fugir, né, de contenda, de estar julgando o que está certo e o que está errado, mas a gente está tratando aqui de irmãos. Então, em 1 Coríntios 13, Paulo vai falar, né, do amor, que é falar. E aí a gente vê que esse capítulo de 1 Coríntios 13, ele está no contexto do uso dos dons, né, que vem aqui no 12. No capítulo 12 vai falar acerca dos dons. Aí vem aqui o capítulo 13, né, que Paulo vai tratar dessa questão do amor. E aí no 14, onde a gente está, tratando aqui da profecia, meio que ele dá um norte, né, de como agir nessa questão do julgamento, que ele fala assim, no versículo 4 do capítulo 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, com base nesses cuidados aqui, né, de não se ensoberbecer, né, que pode ocorrer isso, que a gente sabe mais, imagina saber mais do que o irmão que trouxe alguma coisa, talvez sinceramente enganado, e a gente se ensoberbece e quer logo julgar aquilo, né, num espírito, né, ensoberbecido, por saber o que o irmão não sabe. Então, no 5 ele vai falar que não se conduz inconvenientemente, né, saber o momento certo de julgar, como o Cássio disse aí, se for alguma coisa que esteja comprometendo, né, ou pode trazer uma contaminação ali, comprometer os santos, deve ser julgado, né, ali diante de todos, porque pode trazer um
prejuízo para o Santos, o que foi dito, e também, se for algo que não compromete tanto, o irmão está ali sinceramente enganado no que ele está trazendo, deve estar bem, a gente deve ter esse entendimento de saber abordar no momento certo, à parte, né? E aí, na direção do Senhor, não há uma regra para isso, né? A gente tem que buscar o Senhor. Não procura seus interesses, né? E às vezes eu posso estar buscando os meus interesses. Se meu interesse é mostrar conhecimento, eu posso estar querendo julgar só para mostrar que eu sei, né? E tantas outras situações também, né? Não se exaspera, ou seja, tem um espírito manso na correção, no julgamento, né? Não ressente do mal, ele fala aqui, não sei bem o que poderia ser, assim, essa questão não ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, a alegria, o espírito correto, né, é se alegrar na verdade, tanto para si quanto para os irmãos, né? Que a verdade seja estabelecida, porque disso depende, né, ou isso redunda em edificação para todos, né? Então, o espírito correto é se alegrar na verdade, porque a verdade ela vai redundar em edificação para os santos, né? Os santos vão ficar mais estabelecidos, firmados, é uma assembleia saudável, né? E isso redunda em glória para o Senhor. Então, acho que como tudo que o Senhor faz é perfeito, ele nos dá aqui um norte, né, de como andar nessa questão aí do julgamento. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, que é um texto bem conhecido, né, dos irmãos, diz assim, até o verso 6, eu creio. Geralmente se ouve que entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos em, ao menos, vos entristecestes por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Nós sabemos, né, tudo que a nós é trazido sobre essa assembleia, que tinha, assim, muitos problemas, né? Por isso até a gente acha que é bem pertinente, tanto o estudo dessa também, né? Dessas epístolas, como de Gálatas também, que são coisas que a gente vê muito presente nos nossos dias. Aqui nesse capítulo, Paulo denuncia, né? Na verdade, ele meio que dá uma bronca nesses irmãos, porque assim, a falta desses irmãos aqui, eles foram encontrados em falta, a assembleia como um todo, porque eles estavam agindo de forma permissiva com alguém que deveria ter sido colocado para fora. Havia um pecado, né, e um pecado bastante complicado, né, que um homem que se relacionava com a sua madrasta, quer dizer, ele era amante da mulher do seu pai. E todos ali, né, pelo que fica claro, que é trazido aqui por Paulo, todos sabiam. Até Paulo, que estava distante,
né, e ficou sabendo de tal fato que era algo que, né, e obviamente aquilo difamava e trazia vergonha, né, e a Assembleia não julgou, não se preocupou com a santidade da casa de Deus, né, e aí ele então, né, traz essa palavra, que é uma palavra dura, né, irmãos, mas ali, nesse momento, essa palavra, vamos dizer assim, severa, era necessária, porque aqueles irmãos estavam de forma tão desregrada, eles estavam tão distantes daquilo que se esperava ser um comportamento daquela assembleia, que Paulo então chamou a atenção deles e na verdade, sempre esse descuido, né, para essa forma tão relaxada, tão descuidada com as coisas do Senhor. Né? Então, assim, é por isso que é pertinente essa questão dessa abordagem, né? A fim de que a verdade de Deus seja assim estabelecida. Eu conheço um irmão, né, que assim, não está entre nós, enfim, e obviamente não vou comentar nomes, né? Que é um irmão que ele, de forma, vamos dizer, eventualmente ele trazia alguns pensamentos da palavra, mas misturados com o pensamento humano, com sabedoria humana, né? E existia um outro irmão que sempre que esse irmão vinha com esses pensamentos, não que ele tivesse intenção, né, de macular aquela mensagem, mas talvez por falta de conhecimento, ou então não sabia sobre o assunto e queria falar, e queria opinar, né, sem o devido conhecimento. Por isso é importante nós estarmos atentos àquilo que nós vamos falar. Lembra que ontem eu falei sobre, né, aquela questão, eu acho, eu penso, né, não há lugar nas coisas de Deus para o que eu penso, para o que eu acho, para o que eu raciocino, né? Na verdade, nós temos a palavra e recebemos a palavra. E dessa palavra nós devemos apresentar como tal. Obviamente que qualquer um de nós estamos sujeitos, né, a trazer algo que não esteja em conformidade com aquilo que é revelado. Já aconteceu comigo, né? E certamente já aconteceu com os irmãos, né? Então, assim, é algo que pode, por isso que o julgamento é necessário. Então, esse irmão, sempre, volta e meia, aquele irmão trazia, e esse outro irmão, que eu também conheço, ele chegava e falava, irmãos, a palavra fala sobre si, assim, assim, assado. Chegou um momento em que esse irmão, né, se ofendeu com essas coisas de ser, vamos dizer assim, de ter a sua mensagem trazida à luz, né, e a mensagem ser corrigida por aquele irmão, e ele então começou a se indispor por esse irmão e dizer que, não, o irmão X, ele está se achando superior, ele está se achando que ele sabe demais, ele é arrogante, ele é presunçoso, né? Ele quer se colocar acima dos outros irmãos. Então, assim, veja bem, irmãos, qual o sentimento que nós devemos ter quando nós somos, vamos dizer assim, a nossa mensagem é corrigida? Irmãos, é de alegria, porque assim, o julgamento e a correção é algo que é uma ação de Deus para que aquele pensamento que eu tenho, ele seja restabelecido, ele seja corrigido, né? Então, assim, é esse o sentimento, é de alegria, né? De alegria. Outro dia mesmo, há uns 2, eu lembrei que agora, foi no sábado, parece, há uns 2 sábados, né? Antes da gente iniciar, não, perdão, foi domingo, passado no outro domingo, a gente estava conversando antes da reunião, tem meia hora ali que a gente bate um papo com os irmãos que querem ter aquela comunhão ali, e eu comecei a falar, estava acho que eu, o Marden e o Ramon. A gente começou a falar alguma coisa da cristandade. Irmãos, eu mergulhei naquele assunto e comecei, sabe, a falar, enveredar naquilo, até que o Ramon, assim, eu vi que ele estava até meio constrangido, falei, irmãos,
nós somos chamados a nos ocupar com o Senhor. Né? Foi para isso que ele nos chamou. Irmãos, e eu disse para ele, olha, a sua intervenção foi assim, pertinente demais. E eu me alegrei com aquilo, porque eu não sabia, eu sabia, poderia até não saber, mas eu já sabia e já ensinei isso. Mas veja como é importante você ter alguém para te trazer de novo a verdade. Eu estava trazendo algum ensino errado? Não. Né? Mas é errado o que eu estava fazendo, porque eu estava me ocupando com coisas às quais eu não deveria me ocupar. Então, Satanás, ele é mestre nisso, né? Em tentar roubar nossa atenção para aquilo que é importante, para as coisas do Senhor. Então, nós devemos ocupar com ele e com a palavra. E eu estava, né? Aí eu meio que caminhei e comecei a caminhar sobre aquilo, até que eu fui exortado por um irmão, né, sobre algo, e eu me alegrei, irmãos, porque eu estava caminhando errado, né? Aquela minha atitude era uma atitude de, né? Então, assim, esse sentimento é o sentimento que a gente precisa ter, né? Porque, assim, como o caso desse irmão que eu estava citando, desses dois irmãos, foi mais fácil para aquele irmão que se sentiu ofendido, né? Acusar o outro irmão de querer ser superior, de agir com soberba, né, de ser arrogante, do que ele fazer um autoexame, né? Ele deveria se humilhar e falar, não, que bom que eu tenho esse irmão que tem me ajudado, né? Enquanto ele deveria se humilhar, ele acusou o outro irmão de não ser humilde. Então, irmãos, veja que loucura. Então, esse é o retrato dos tempos que nós vivemos, né? A ruína é tal, né, que as pessoas têm um comportamento que é um comportamento totalmente diferente do que se espera, né? Então, assim, eu não gostei. E aí ele começou a acusar esse irmão, né, de se colocar, né, como proeminente entre os outros. Isso é altivez desse irmão. Né? É mais fácil acusar, irmãos, do que me humilhar. Né? Então, essas coisas devem ser colocadas diante do Senhor, né, para que Ele possa nos conduzir, né, em humilhação, reconhecendo as nossas fraquezas, porque nós andamos em fraqueza, né, enquanto estamos nesse tabernáculo, e nós estamos sujeitos a errar, né, e por que não, né, sermos como que temos aquilo que nós ensinamos julgado, né? Isso deve ser para nós motivo de alegria, né? Assim, porque isso é que se espera. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade, né? Nós somos despenseiros dessa verdade e por algum momento, por algum descuido, a gente possa falar, né? E não é porque o irmão sabe mais, o irmão sabe menos. Aqui, outro dia, na Assembleia, aqui, irmão, um irmão que é mais novo na fé, né, me chamou sobre algo que eu tinha falado e que não estava exatamente como a palavra fala. E eu, assim, por dentro, eu comecei a rir, sabe? Assim, mas que eu louvei a Deus pela vida desse irmão, né, que, assim, teoricamente, né, ele sabe menos do que eu. Não sei, eu penso, é um irmão que tem uma caminhada cristã com bem menos tempo, né, mas ele pôde me exortar e o fez com amor e eu me alegrei por aquilo. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, esse sentimento é um sentimento que deve nortear. Não é tanto o sentimento daquele que, a motivação daquele que exorta, daquele que aponta o erro, quanto daquele do qual o erro é apontado. Né? Então, não pode existir um outro sentimento diferente. Né? Porque qualquer sentimento diferente disso, aí sim, ela compromete a unidade do Espírito. Né? Como eu disse, né? Nós não podemos, como é que se diz, trabalhar e nós não podemos ter a verdade, né? Se, como é que fala? Eu até falei isso mais cedo, né? Nós não podemos zelar por essa
pelas unidades se a verdade é colocada de fora dessa equação. Então, é algo que a gente precisa mesmo considerar. É importante que os irmãos estejam falando isso, porque tem um assunto que todos nós estamos comentando sempre, né? Sobre a questão da humildade, da mansidão. Isso são características do nosso Senhor. O nosso modelo é sempre o Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote por causa de nossas fraquezas. Ele é o nosso advogado quando nós pecamos, né? Então, o Senhor, ele discerne em nós aquilo que é fraco e aquilo que é pecaminoso. Entre irmãos também deve existir esse mesmo sentimento, como é falado em Filipenses, né? Por quê? Nós estamos nesse mundo e há muita contaminação. Nos evangelhos, o Senhor dá um exemplo ali que ele lava os pés dos seus discípulos. E Pedro diz assim, não, jamais lavarás o meu. Ele diz assim, então você não tem parte comigo. Nesse momento você não sabe o que eu estou fazendo, mas saberá. O lavar os pés é justamente isso, por causa da contaminação que existe nesse mundo. E qualquer um de nós aqui estamos sujeitos a nos contaminarmos, andando. A gente vai ter que sair de casa, vai ter que estar no trabalho, em estudo, em contato com outras pessoas. E existe um risco muito grande dessa contaminação. Hoje a gente estava quase que entrando em Gálatas, né? E Gálatas a gente vê lá que é um livro que fala muito da lei, né? É uma carta, fala muito a respeito daqueles que querem seguir leis, querem colocar regra, tudo isso aí. Mas não vou me estender muito não. O que eu quero falar é o que os irmãos estavam comentando aí. É muito importante a gente dividir muito bem tudo isso. Como o Cássio falou, né? Aquele imoral de 1 Coríntios, ali entrava um julgamento de assembleia por causa da ação daquele irmão que estava sendo imoral. Ali, Paulo, ele fala com os coríntios a respeito da julgamento diretamente da assembleia. Alguém que não pudesse julgar aquele ato ali, daquele irmão, e a assembleia toda tira ele. Aquele que estava fazendo aquilo ali, ele, na ceia do Senhor, ele estava não discernindo o corpo do Senhor, ele estava tomando a ceia para sua própria condenação. No momento da ceia diz assim, examine-se a si mesmo e coma e beba. E é por isso que existem muitos fracos, doentes, e outros que chegam a dormir, muitos que dormem. Aquele fornicário ali, realmente, ele, acho que a misericórdia de Deus deixou ele vivo para nosso exemplo aqui, né? E foi escrito aquilo ali. Quando a gente chega aí, 1 Coríntios 14, ali diz assim, falando-se de profetas, agora vem a questão, não de atos pecaminosos, mas de vamos dizer assim, de algo que estejamos falando e que não condiz com a verdade, puramente com a verdade. Ali agora é o julgamento dos 2 ou 3, ali que estão ouvindo, e julgar aquilo que está sendo falado, né? Não vai ser julgada mais a pessoa, mas é o que está sendo falado ali. E como o irmão aí falou, né? É de alegria, Cássio até falou aí, o Elton falou também, esse julgamento é de grande alegria, porque eu posso estar seguindo nos meus pensamentos e
E se eu não explanar aquilo, claro, não estou dizendo que numa assembleia a gente tem que falar o que tem que falar e para depois ser julgado e corrigido, não é isso não. É mesmo porque existe a questão da contaminação. A gente está edificando os irmãos, o que está sendo falado, isso vai ser para edificação dos irmãos. E se a gente falar algo que não é, a gente vai edificar errado. Sabe que isso é uma obra que nós estamos fazendo, está sendo provado pelo fogo. Mas pode existir coisa em nós mesmos que nós estamos pensando que é, e aí nós falamos e outro irmão vem e diz, olha, não é bem dessa forma. Pega a palavra, diz assim, isso aqui é por aqui, assim, assado. E aí a gente deve se alegrar, porque a gente não vai continuar no caminho daquele erro. A gente não vai continuar. A gente vai se ajustar agora ao bem, porque aquele erro que eu estava era um mal. Então agora eu entendo o que é que eu deveria estar pensando pela luz das Escrituras, né? Então, na Assembleia que eles fale 2 ou 3 profetas, a gente está julgando realmente aquilo que é falado. A gente deve sempre se lembrar de uma coisa, que em Coríntios era uma confusão muito grande, mas era uma confusão tremenda, a ponto de Paulo ter que usar dessa palavra aí. Falando-se de profeta, fale 2 ou 3, os outros julguem. E por que isso? 1 Coríntios, no capítulo 2, deixa eu ver aqui se eu... Desde o capítulo 2, existem 3 classes de pessoas, né, de pensamentos, vamos dizer assim. Desde o capítulo 2, já no finalzinho, ele diz assim, a partir do versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Capítulo 3, ele aí diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo ele frisa muito bem aquela situação ali dos coríntios. Desculpa, carnalidade, pura carnalidade. No capítulo 2, ele diz assim que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, o julgamento que nós fazemos, geralmente, entre irmãos, deve ter um certo cuidado, realmente, porque nem sempre algo de erro que o irmão está trazendo ali, numa falazinha, um tropeço na palavra, são coisas carnais, mas pode ser algo natural, que o homem não compreende. Aí está falando de homem natural. Geralmente o carnal é aquele que está querendo fazer a sua própria vontade. Não é o que não está entendendo muito bem. Que muitas vezes a gente descuidadamente, a gente pega uma leiturazinha aqui, tá, e vai, passa por cima de algo ali que é importante. E aí é necessário que o outro irmão diga assim, não, tem esse detalhezinho aqui. Aí, rapaz, desculpa. Eu estava falando aqui, não era maldade, era falta de compreensão mesmo ali, a gente leu com pressa, ou não meditou o suficiente, ou não analisou bem. Mas quando a gente quer fazer a nossa própria vontade, aí a gente faz a vontade da carne. Em Tito, diz assim, Tito capítulo 3, a partir do versículo 10. Vou ler o 10 e 11, né? Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse
tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. A gente sempre tem essa palavrinha de herege como aquele que cria contendas. E realmente é. Pessoas que criam contendas. Chega a causar divisões. Só que no segmento aí diz assim, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ele peca. Ele faz a sua própria vontade. Um herege é aquele que faz a sua própria vontade. Até Mackintosh falou a respeito disso. Quando o Mackintosh falou, até fiquei assim, né? Poxa, como é que ele tirou isso aí? Mas vendo esse versículo, esses 2 versículos aqui, a gente vê que o herege não é simplesmente que está criando contenda, mas ele está querendo fazer a sua própria vontade. É por isso que a palavra fala que ele peca. E nesse caso aí, a gente viu que há um julgamento também, e ele teve que ser admoestado. E quando a gente percebe isso, realmente, nessa parte aí, a gente tem que se separar. Se falando de irmãos dentro de assembleia, que insiste em causar um transtorno na assembleia, no momento das reuniões, ele vai ser chamado uma vez, conversado com ele, não é? Se ele insiste naquilo, ele vai ser admoestado, e na terceira vez, vamos dizer assim, a assembleia já vai ter que entrar e dar uma disciplina. Porque ali já não é questão de falta de compreensão. Não é um homem natural ali. Ali é um homem carnal mesmo, querendo criar toda a confusão dentro da assembleia como estava em Coríntios. Então os coríntios, eles estavam meio que parecido com ali o finalzinho de Juízes ali, fazendo cada um o que queria. Cada um fazia o que achava, o que pensava. Então, teve que existir essa exortação de Paulo de uma forma muito forte, muito grosseira. Graças a Deus, hoje, nós temos tudo escrito para nosso ensino, e no nosso meio, nós não temos tamanha confusão, mas existe alguns requisitos, sim, algumas coisas poucas, de distorções. Aí agora entra aquilo que os irmãos estavam falando aí também, de seguir a verdade em amor. Por que em amor? Porque realmente nós somos tentados a pensarmos que essa palavrinha julgamento aí é meter o dedo na cara do irmão que falou uma besteira lá e dizer, por que você falou isso e está errado, e que não é assim, irmão. A gente deve pensar assim, tudo que nós temos vem do alto. Quando levaram aquela mulher que cometeu adultério na presença do Senhor, e disseram que assim, pela lei está escrito que aquele que adulterar deve ser apedrejado e tal e tal. Aí perguntou o que o Senhor falava, ele ficou calado a primeira vez, depois perguntou e insistiram. Quando ele falou, ele disse assim, quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso tocou na consciência de todos. Porque ali eles estavam levando a mulher para ser julgada também, pelo ato dela, né? E estava perguntando ao Senhor. Entre nós, irmãos, também, deve ter um cuidado muito grande na questão de julgar o que o irmão está falando, de se portar realmente, quando a gente vai a um outro irmão para dizer algo assim que ele fez, que não é muito legal, ou que ele está seguindo o caminho assim de um tropeço, de pecado para ele. Porque todos nós estamos crescendo ainda. Todos nós ainda estamos sendo edificados. Então tem que existir um cuidado no falar, tem que existir um cuidado no tratamento com os irmãos, é que entra o amor, que o amor realmente é sofredor. Tem alguns versículos, em que é interessante aqui em Efésios, até que o irmão que citou, que diz assim, Efésios 4, que os dons são dados para aperfeiçoamento dos santos, né? E para a edificação do corpo, para que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura, para a gente não ser levado a todo tipo de vento de doutrina,
em roda, né? E diz assim: antes segue a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Então, esse amor aí, ele tem esse sentido, não é de aturar o mal, não é de aturar o mal, mas é de entender que há muita fraqueza em nós. Esse amor aí é na questão da empatia, não da permissividade. É de sermos empáticos uns com os outros e de pensar assim como esse irmão, ele errou, poderia ter sido eu. Só quem é perfeito em todo o seu falar é o Senhor Jesus. Esse daí não teve engano no que ele disse. Então, o julgamento aí, em 1 Coríntios 14, né, se não me engano, é uma análise daquilo que está se falando. Fale-se 2 ou 3 profetas, outros julguem porque estava demais aquilo que os coríntios estavam fazendo. Eles realmente estavam misturando filosofias, estavam misturando pensamentos próprios, muita carnalidade ali, e teria que existir isso aí. Hoje, graças a Deus, resgatado toda essa verdade que nós conhecemos, assim, até de mão beijada para nós, a gente vai lá em Timóteo, pensa da seguinte forma: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Em Filipenses diz também assim, Filipenses capítulo 3, no versículo 15: por isso todos nós, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Entra aí também a ação do Senhor para revelar aquela pessoa ali, aquele pensamento errado que ela está tendo, está sentindo errado aquilo ali. Então são coisas que a gente deve realmente preservar a verdade, sempre lembrando que a unidade do espírito que a gente deve preservar é no vínculo da paz. O finalzinho aí é a paz. A recomendação que é dada sempre a nós cristãos é que devemos seguir as coisas que servem para a paz. E para isso a gente tem que ter realmente sabedoria, e um exercício muito grande, porque todos nós, nas nossas fraquezas, somos tentados a pensarmos que podemos se sobrepor a um irmão que teve algum tipo de errozinho ali. E como nós estamos falando muito de humildade, mansidão, isso é um grande exercício para nós. Porque humildade é a gente não se projetar sobre outro, mas a gente entender também as nossas fraquezas, entender as nossas limitações, e dessa forma a gente ser empático com o outro. A mansidão a gente não dá esse troco, porque a gente pode ser ofendido também. E tudo isso a gente encontra na palavra, né? É realmente um exercício não muito fácil para qualquer um de nós. Para mim, não é fácil, eu tenho que admitir. Mas graças a Deus nós temos a palavra e temos os irmãos também para nos ajudar nisso aí. Que é muito bom essas reuniões que nós estamos fazendo aqui, e o irmão fala, outro fala, a gente ouve, absorve, e aí vem, como quebra-cabeça, juntando todas as coisas, diz, poxa, é isso aí mesmo. Então, nós temos, a favor dos nossos irmãos, esse julgamento, né? Porque realmente um irmão, não por maldade, ele pode falar algo que não é, e a gente julgar e dizer, olha, irmão, quando se fala ali em Coríntios, outros 2 ou 3 julguem, não está dizendo que a gente vai pegar, até os irmãos dão um exemplo desse aí, né? Que a gente tem que ficar atento no que a pessoa vai falar, e se falar qualquer besteira, dá uma chinelada nele. Não é dessa forma. Pode ser em uma outra ocasião, sem ser publicamente. Vai ter que ser julgado aquilo que é falado, é sim. Mas não diz, acho que até o Elton falou aí, como seria, em que momento seria aquele julgamento. Mas tem que ser julgado sim. Não porque a gente tem que mostrar que sabe mais, mas é para ajudar até os irmãos também, por causa da contaminação dos outros que estão sendo edificados. Não é?
os irmãos podem ser edificados de maneira errada. Então, a assembleia é um lugar que a gente deve julgar realmente o mal, porque a presença do Senhor está ali. Ele é a presença santa, a mesa é santa. Então, tem todo esse contexto para que nós possamos entrar nessa questão de julgamento. O que foi que aconteceu lá em Corinto? Em Corinto estava assim. Hoje, o que é que acontece conosco? Nós somos afetados muito, nós somos muito afetados pela confusão grande que existe hoje em Laodiceia. Pelo sistema. São muitas má doutrinas, a maioria dos irmãos aqui vieram de denominação, carregado realmente assim, e não é fácil essas coisas serem tiradas de nós. O momento que nós nos apartamos, estou falando nós assim, eu não vim de denominação, mas nós nos apartamos, falo por todos, né? A gente se apartou para o Senhor, mas isso não quer dizer que nós nos achamos agora perfeitos numa assembleia a ponto de não tropeçarmos em alguma coisa, porque existe ainda um pouco, como tem um irmão que fala, né? A gente tem que ir tirando aquelas aranhazinhas baratinhas, né, que está em nós ainda, e veio de lá, do sistema. Então, para nós, a gente deve pensar dessa forma, que o nosso julgamento em relação a outros irmãos é em amor pelo fato de ele estar, como o Elton até falou, sinceramente enganado. Aí vem a questão do espírito do julgamento, como o Cássio até falou. Você está indo julgar com mansidão ou você já está com a vara na mão ali querendo tacar na pessoa? O seu jeito de falar, como é que você está falando? Porque isso pode acabar não fazendo com que a pessoa aceite a correção, mas rejeita essa correção e cria aquela antipatia. Nós estamos falando de seres humanos fracos, viu? E com sentimentos assim que tem pessoas que são, vamos dizer assim, são muito sensíveis. São muito sensíveis. Então a gente tem que saber como chegar. Em julgamento público, muito mais ainda, viu? Porque vai ter muita gente olhando e aquilo ali pode ser de grande vergonha para a pessoa, e ao invés da gente ganhar o nosso irmão no entendimento, a gente complica a situação dele. Isso é o espírito que eu estou falando, o espírito mau, né? E até individualmente, assim, em particular, a gente falar com ele também, saber falar isso. Agora vem o outro lado, aquela pessoa, que espírito ela está recebendo aquela correção também. Se realmente ela quer ser corrigida ou ela quer insistir no erro dela. Felizmente, a gente tem que considerar esse daí como gentil e publicano. Se depois de muitas vezes é um herege, muitas vezes só admoestado e não quer, infelizmente, esse aí, todos os irmãos vão ter que estar sabendo que ele realmente não quis. Mas esse julgamento que fala em 1 Coríntios 14 é devido a muita situação lá em Coríntios, que serve para nós esse julgamento, porque a gente deve preservar a verdade, mas a gente deve tomar o cuidado de como fazer esse julgamento, porque é uma análise. Aos espirituais, que discernem tudo muito bem, a gente deve orar também, primeiramente ao Senhor, e dizer assim: Senhor, o irmão não está entendendo muito bem. Ao invés da gente querer incutir na cabeça da pessoa aquilo que eu sei. Porque até mesmo a gente tentar impor a verdade, a gente cria uma divisão. A gente pode criar uma contenda impondo a verdade. É verdade, sim, mas a pessoa ainda não entendeu. Ore ao Senhor para que o Senhor, no devido tempo dele, não o nosso, né, que a gente quer, às vezes, cortar a cabeça da pessoa e dizer assim: eu já entendi, então você também tem que entender. Toma aqui. Ó. Não é isso. Erro nosso. Fraqueza também nossa, né? Mas até a verdade, se a gente quiser, pelas nossas forças, a gente pode criar. E é algo abominável diante dos olhos do Senhor, aquele que cria contenda entre irmãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado realmente com tudo. O contexto no que a gente está... Todo o texto que a gente estiver lendo, o contexto que a gente estiver percebendo ali,
o que foi, por que aconteceu aquilo, por que aquela palavra, porque Paulo ele não fala praticamente mais da mesma forma em outras cartas. Ele não fala isso em Filipenses, ele não fala mais isso em Efésios, ele não fala isso para Timóteo, ele já fala de mansidão. Então, tudo isso aí, tudo que os irmãos falaram é muito bom mesmo. Isso toca para a gente ir aprendendo aos poucos. Graças a Deus, nós estamos separados, aprendendo a verdade. E esse aprender a verdade é gradualmente. Gradualmente. Amanhã eu vou precisar de um irmão corrigindo a minha fala, Marden, Cássio, Elton, seja até um irmão novo, qualquer um dos irmãos aí. Assim como eu também tenho que dar a minha contribuição. Então, como os irmãos falaram, não é a gente se calar, deixar a coisa correr a solto, mas também não é a gente se colocar como juízes de nossos irmãos sabedores, como nós sendo sabedores, é aqueles irmãos sempre na ignorância. Mas é isso, irmãos. O julgamento tem que ter muito cuidado, a gente deve fazer hoje de amor, porque nós estamos na graça, assim como Deus nos trata, graciosamente, com muita misericórdia, em nossas fraquezas, nós devemos ser também como os nossos irmãos. Finalizou, Dal? Irmãos, tem algum irmão mais vai fazer algum comentário? Porque, de repente, a gente, se tiver algum comentário, a gente já partir para as perguntas, que inclusive já tem perguntas, né? Eu sei que está um pouco Eu deixo você falar. avançado o horário aí, Nós né? deixamos você falar. Mas eu vou ser bem breve. Sobre isso que os irmãos falaram aí, dessa questão, né, do ensino, da exortação e tal, e do julgamento, a passagem lá em 2 Timóteo, né, a partir do versículo aqui 24, que é uma instrução sobre o proceder cristão, né, que é o caminhar cristão, como é que a gente deve proceder muito solene nisso, né, e eu acho que pode contribuir bastante. A partir do versículo 24 aqui, eu vou ler na Bíblia literal, porque dá um entendimento um pouco, eu, pelo menos entendo um pouco melhor do que Paulo queria transmitir para Timóteo ali. Aí ele fala aqui, ora, a um servo do Senhor não é justo ou apropriado contender, mas sim, manso ser para com todos, apto para ensinar, paciente sob o mal. Interessante que nas versões do João Ferreira de Almeida, né, fala que é paciente, né, tem os que fala que é sofredor, né, apto para ensinar, sofredor. Aí aqui na Bíblia literal ela traz assim, paciente sob o mal, né, ou seja, né, isso que eu acho que ela acabou de falar aí, né, que a pessoa tem que ter paciência, né, tomar aquele cuidado, né, ao falar, né, a corrigir, né, porque quando fala paciente sobre mal, não, no momento de uma correção ali, o que se vai ser corrigido é porque há o mal ali sendo falado, né, não é algo correto. E nesse sentido, irmãos, é bem interessante, né, ele continua aqui no partir do versículo 25, em mansidão paternalmente, instruindo, corrigindo aqueles que estão se opondo, a ver se porventura lhes de Deus arrependimento para pleno conhecimento da verdade. Interessante essa palavra, em mansidão paternalmente, ou seja, como a filhos. Como você vai ensinar seu filho? Você vai ensinar com grosseria? Você vai chegar, seu filho cometeu um erro. Você vai chegar com grosseria e instruir seu filho? Não. Você vai ser de uma forma, com mansidão, instruir, corrigir, né? Porque essa é a forma, né, de você falar, de você trazer o conhecimento da verdade. E essa paciência, né, voltando lá à questão da paciência sobre o mal, não querer, porque isso é um sentimento, irmãos, e a gente está tratando da questão da humildade, o orgulho ele é um sentimento que pode surgir
em qualquer pessoa. E é um sentimento que ele, se a gente não tomar cuidado, ele aparece e toma conta mesmo. A gente se acha melhor que o irmão. Aquele que, se alguém vier te corrigir, você não aceita porque você se acha melhor do que o outro, porque você tem mais tempo, porque você estudou não sei aonde, fez isso ou aquilo, já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Então, tem várias situações que podem trazer para a pessoa um sentimento de superioridade. E é justamente o contrário, né, que a Escritura nos ensina. A Escritura ensina para a gente considerar o irmão sempre superior a nós. Para quê? Para justamente essa humildade, esse sentimento, né, que fala lá em Filipenses, né, tem de vós o mesmo sentimento que em Cristo Jesus, que é subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou a si mesmo, né? Ou seja, ele, sendo Deus, não utilizou disso, né, como prerrogativa, ele não usou isso, ele antes se humilhou e se tornou em forma de homem, né? E nesse caso, a gente tem que ter esse mesmo sentimento, não nos colocar acima de nenhum outro irmão, né? Seja no admoestar, seja no momento que a gente for repreendido, né? Foi ensinado, porque a gente tem que ter essa humildade, buscar isso, porque isso, irmãos, a gente precisa ter essa situação, esse entendimento dessa humildade, porque realmente é necessário, porque os dias são maus, né? E isso é necessário, porque realmente, a partir do momento que a gente deixa nosso coração ser tomado pelo orgulho, pela altivez, é fechado. Você não, se vier um ensino, você não ouve e começa a criar, você cria um partido seu, né? Você toma o seu partido ali e pronto. Né? Eu tô certo, eu tô certa e nada. Mas o que a gente tem que seguir é a palavra. Se a palavra você falou algo que não vem, o Senhor não vem de você mesmo, o irmão te admoesta, você tem que aceitar, né? Por causa do quê? Do Senhor, né? E porque a gente é ser humano, a gente vai errar, né? E vai acontecer. Infelizmente, né? Porque a gente ainda está nesse corpo né? De ruína ainda, né, ainda está na carne, mas vai acontecer da gente errar algumas vezes, a gente vai falar algo inapropriado, e o Senhor, graças a Deus, né, pelos irmãos que vão chegar e falar, né, a gente tem que dar glória a Deus por isso, né, não é ficar chateado, nervoso, porque eu errei, o irmão me corrigiu, não, é agradecer, a gente tem que agradecer por essa oportunidade de ser corrigido, né, e também fazer a correção, né, de forma paciente, né, porque essa questão de ser paciente é você ter realmente, como até o irmão falou, Dal falou, interessante, né? Você, não é você chegar e meter de qualquer forma lá a verdade na pessoa, né? Você admoestar, é você chegar e falando, né, das coisas do Senhor e tentar trazer essa pessoa à verdade, porque, como fala aqui no versículo 25 de 2 Timóteo, capítulo 2, né? A ver se porventura lhes Deus, ou seja, Deus dê arrependimento para pleno conhecimento da verdade. Ou seja, não é Ramon que vai dar arrependimento, não vai ser Dal, não vai ser o Elton, não vai ser Cássio, vai ser Deus. É Ele que é o responsável, Ele que vai fazer isso, né? Ele que faz essa obra. É como a palavra diz lá, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? A gente não tem esse poder de dar crescimento. No máximo que a gente faz é proferir a palavra, né? Como profetas, né? Nesse sentido de profetas, falei um dos profetas, de proferir, né? De falar da parte de Deus. Seria, no caso, hoje, a palavra revelada, que é a Bíblia, né? A gente fala da parte de Deus nesse sentido. A gente fala da palavra e, nesse falar, né? Quem vai gerar o conhecimento, a verdade, vai trazer esse entendimento na vida da pessoa que está ouvindo, é o Senhor. Né? Nesse momento, a nossa atuação é zero. Né? A gente é um instrumento na mão de Deus. Instrumento é utilizado como você pegar um violão, o violão sozinho, ele não se toca sozinho. Você precisa chegar lá e tocar para que o som seja emitido. Né?
Então, nesse caso, nesse sentido, da mesma forma. A gente é um instrumento na mão de Deus. E como instrumento, por que o instrumento vai se gloriar em frente a outro? Se você também é um instrumento, você é um vaso, você é igual. Então, é esse sentimento, né, de não se colocar acima, porque somos todos, todos somos passíveis de erros, né? E isso é uma verdade absoluta, digamos assim, né? Ninguém está acima de outro, porque pode acontecer do erro vir, e se a pessoa se julga melhor que o outro de não errar, vai chegar um momento que você errou, aí você vai ficar como, né? A questão do orgulho, aí vai ficar, se manter, para manter a aparência, aí vem a questão da altivez do espírito, né? Se manter altivo, com dura cerviz, né? Que é aquela coisa de não se dobrar de jeito nenhum e não ser humilde, né? E essa falta de humildade, irmãos, isso eu estou insistindo nisso porque realmente é muito importante para a gente isso. Essa questão vem mesmo, aparece a questão de você é, se vangloriar, se achar alguma coisa, né, diante do Senhor, isso aparece. E a gente sabe que tudo, seja tudo que a gente fizer, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa, tudo faça para a glória de Deus. Tudo, né? Até de falar de nós mesmos, de dizer que a gente não é nada, tal, tudo relacionado ao eu, a gente tem que buscar retirar isso de nós, a gente buscar falar sempre do Senhor, buscar o Senhor sempre, colocar, digamos assim, os holofotes nele, né? Não trazer esse holofote para a gente, é um instrumento, a gente é só um instrumento, então o Senhor é que tem que estar em evidência. Em nenhum momento a gente é evidência, né? O Senhor, sempre o Senhor. E isso é algo que a gente tem que buscar, tem que realmente, de forma imperativa, buscar, tem que fazer mesmo, colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo, né? E deixar que o Senhor seja realmente glorificado, e não a gente, nunca, né? A gente tem que tomar esses elogios, nada disso, né? Teve até uns comentários que os irmãos colocaram em relação à questão do elogio nos grupos lá, né, que a gente participa no WhatsApp, falando que é bom a gente tomar cuidado com a questão dos elogios, né, entre irmãos, porque isso pode gerar um sentimento de orgulho, e é um sentimento perigoso, né? A gente precisa tomar esse cuidado também, né? E se a gente ficar elogiando também, a gente acaba podendo trazer um pecado na vida do irmão por culpa nossa, porque a gente está fazendo isso, né? Tá fazendo esse elogio, essas coisas, exaltando o irmão em vez de exaltar Cristo. É Cristo tem que ser exaltado. Então é isso, irmãos. Eu acho que a gente avançou bastante, né? Mas vamos lá. Eu acho que agora, podemos passar para as perguntas, irmãos, posso entender assim, se alterarmos uma coisa só em relação ao julgamento, ou até mesmo na ordem das reuniões, essa mudança pode caminhar para a tentativa de instituir outro evangelho? Para mim não ficou muito claro, não sei se ficou para os irmãos aí. Você pode, Marcelo, de repente até abrir o microfone e falar, né, sobre essa sua dúvida? Marcelo está por aí? Ok, tô só apanhando aqui, Cássio. Ah, tá. Nossa. Então, a questão muito que eu vejo é porque a reunião a gente já passa aqui há uns 3 anos, conversei com o Cássio a respeito disso. E meu grupo é assim, eu, né, e todo o restante são mulheres. Aí é onde entra a questão, né, que eu começo a entender mais da ordem, né, que Paulo colocou, e às vezes para chegar nesse ponto, né, a questão do julgamento, nós até já passamos por situações nessas nossas reuniões, mas avançou bem, né, a pessoa aceitou. Mas agora com relação a isso, talvez da participação das mulheres, né, essa participação efetiva que Paulo pondera, né? Então, assim, é difícil trazer isso para essa minha, né, para a reunião que a gente faz aqui constantemente, sem ouvir assim, olha, mas será que para a época já não era diferente? Então,
agora o tempo mudou, mas né, tem a questão da palavra que não muda. Né? Então, é uma contenda que aparece muito nesse sentido. Então, fala assim, se ficar ponderando por uma questão ou outra, né, logo, logo estaremos aqui, né, propagando um novo evangelho, né? Seria isso? Uma dúvida, assim. Você finalizou? Sim, finalizei. Se deu para entender aí. Ah, tá. Algum irmão quer responder aí? Fica à vontade. Alguém quiser depois complementar? Existe uma ordem, né? Até lemos aqui no capítulo 1 Coríntios 14, 29, né? Perdão, 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Existe uma ordem nas coisas de Deus, né? Para que se haja paz, tudo existe uma ordem. Quando se fala do papel do homem e da mulher, né, nos dias de hoje a gente percebe que a cristandade essas questões foram relevadas, né? Hoje nós temos a mulher ensinando, pregando e até com cargos, né, eclesiásticos, assumindo a liderança, né, em desobediência a ordem clara nas escrituras que a mulher deve permanecer calada, em silêncio, né, deve aprender em silêncio. Timóteo vai falar sobre isso, né, a gente pode escorrer depois de forma mais detalhada para você, né? No verso 34 vai falar que as vossas mulheres sejam caladas, porque não lhes é permitido falar, mas sejam sujeitos como também ordena a lei. E depois traz os motivos pelos quais isso deve acontecer, né? E aí Paulo vai falar sobre a questão da criação também, né? Lá no capítulo 11, quando ele fala sobre a cobertura, né? Que a mulher usa como um sinal de autoridade sobre ela, né? A cabeça do homem deve estar descoberta, enquanto a mulher deve estar coberta. Na verdade, nós temos uma instrução tanto para a mulher quanto para o homem, né? E é uma ordem estabelecida né, pelo Senhor, né? Vamos olhar aqui, quer ver? E ele diz assim, né? No verso 10 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então, assim, e mostra um caráter atemporal, né? Porque muitos querem argumentar que aquilo era algo que deveria ser considerado para a época que eles viviam, assim como da questão da mulher falar também, ensinar. Assim, eu não quero estender muito, porque se a gente for entrar nesse assunto aqui, a gente vai ficar bastante tempo falando, mas o fato é que existe uma ordem na casa de Deus, né? E a essa ordem nós devemos nos sujeitar, né, em alegria, porque essa é a vontade dele. Eu vou depois poder compartilhar com você algum material, e a gente pode também conversar, mas, assim, existe sim uma ordem, né? Assim como existe também uma só comunhão que é reconhecida pelo Espírito de Deus, né? Quando nós temos lá Mateus 18, né, que vai falar assim, onde 2 ou 3, né, estiverem reunidos ao nome do Senhor, vamos lá, Mateus 18, vou falar de forma não estender muito aqui, falando sobre ordem, tá, irmão? Estou pegando a questão da ordem. Se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, né? Isso aqui não é uma chancela para chega para o Dal aí, para o Ramon, para irmãos, vamos aqui fazer uma reunião, né?
criar uma reunião, criar uma comunhão, porque todos nós três cremos, né? Vamos chamar mais o Marcelo, mais o Jefferson, vamos chamar mais, né? Então, vamos fazer a nossa reunião. Porque, como crentes, né, nós cremos, fomos alcançados por graça, e aí nós decidimos, então, nos reunir, criar uma reunião nossa. Né? Então, nós temos aqui essa sementinha, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 1, no capítulo 3 também, que ele denuncia esse início, né, dessas divisões que se partiram, os homens começaram a escolher líderes para si, homens, né, e para seguir esses homens, e aí nós temos a divisão. O Espírito Santo, ele reconhece um só terreno de reunião onde os crentes devem reunir. Que lugar é esse? É o meu lugar, é o lugar de, sabe? É o lugar que ele escolheu. Né? Então, muitos crentes creem que foram alcançados por graça, né? Foi uma obra de Deus, mas que cabe a cada um, né, no seu entendimento, buscar o lugar que melhor, que mais lhe agrade. O lugar que é mais próximo da sua casa, o lugar onde a doutrina que é pregada esteja mais em conformidade com o que ele pensa. Né? Então, mas Deus nunca nos deixou essa liberdade. Né? Nós temos a liberdade de no Espírito, nos reunir onde o Espírito Santo reúne os crentes para o nome de Cristo. Então, assim, qualquer outra comunhão que não seja a comunhão operada pelo Espírito Santo, ela não é reconhecida pelo Espírito de Deus. Ou estaria o corpo de Cristo dividido, né? Que ele fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, que ele estava falando agora há pouco, né? Só rapidinho aqui. Paulo fala assim, né? Bom, do 12 também. Quer dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, eu de Cristo. Ele pergunta aqui, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Né? Então, ele denuncia aqui e alerta esses irmãos para esse perigo. Quem é Paulo? Ele, né, no capítulo 3, ele fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? São meros instrumentos, assim como nós. Né? Então, buscar esse entendimento, né, de que lugar é esse lugar onde o Espírito reúne os crentes para o nome de Cristo. Né? E quem pode responder a cada irmão, é o próprio Espírito. E nós devemos confiar que o Espírito Santo ele é poderoso para me conduzir ao lugar que Ele quer que eu esteja reunido. E não o lugar que eu goste, o lugar que eu... Né? Nós temos, né? Eu vim desse sistema, a maioria de nós aqui. E, obviamente, cada um de nós escolheu aquele lugar que mais agradava, a música, a forma de adoração, né? Mas essa é a forma do homem. Essa foi a solução que o homem encontrou para a satisfação própria. E nós não estamos aqui, né? E o Evangelho, né? Nós somos chamados, né? Para viver não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Então, isso tem a ver com aquela questão que nós falamos que sobre comprar a verdade, né? Então, não é a minha verdade, não é a minha vontade. A vontade dele é ter prazer naquilo que ele quer que ele estabeleceu. Obviamente que, às vezes, contraria a vontade da minha carne. Né? A minha própria vontade, ela é contrariada. Mas nós somos chamados para, né? Então, assim, a morte, a minha carne, né, está, vamos estabelecidos no lugar de morte. Obviamente que nessa fraqueza que estamos nesse tabernáculo ainda,
né, que é isso ainda, que quando nós, o Senhor vier nos buscar, são uma das coisas que a gente vai deixar, né? É esse tabernáculo e essa natureza que nós estaremos, sim, para sempre livres dela. Mas ao longo das eras, aí, né, os homens, eles decidiram, então, fazer as coisas a seu modo, né? Ainda que bem intencionados. Nós sabemos que existem aqueles que são, que andam no erro de forma deliberada, né, porque lhe convém, ou financeiramente, ou, enfim, tem algum proveito. Mas nós sabemos que há muitos que são muito sinceros, que querem mesmo conhecer a vontade dele, né, mas que permanecem no erro. Aí me fez lembrar João 7, João 7, me parece, né? E aqui tem uma João 7, 17, me parece. É algo assim que é bem, acho que é bem válido, tá? Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, não basta eu querer conhecer, né? Se eu, sinceramente, eu quero fazer a vontade de Deus, isso pressupõe que eu possa estar disposto a abrir mão de coisas que são preciosas para mim, em favor dessa verdade. E uma vez que o Senhor vê essa disposição no meu coração de fazer a vontade dele, apesar dos entendimentos errados, apesar de... Não, mas eu quero. Né? Eu quero. Aí o Senhor, então, aí sim ele vai se revelar a nós. Né? E assim, já encontrei pessoas dizendo: mas como é que eu vou saber? Você precisa me falar. Eu falei: eu não sei. Eu não sou um guia seguro para você. Homem nenhum é guia seguro para nenhum. Né? Porque só... Aí eu vou dizer: aqui é o lugar. Aí Ramon: não, o lugar é aqui. Aí Dalde lá: não, aqui, irmão, aqui é o lugar. Não é? Então qual é o lugar? É algo que a gente deve, assim, colocar diante do Senhor, confiar que Ele está mais interessado do que eu em me conduzir, né? Então, tem até o texto lá de Lucas, que é bem instrutivo, né? O Espírito, então, é que ele conduz. Né? Em João também 16 vai falar aquele que ele, o Espírito, ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Então, só o Espírito pode nos guiar em segurança. Então, nós precisamos nos apegar a isso, né? Então, assim, custe que custar, eu quero fazer a vontade dele, né? Vai ter momentos que isso vai conflitar com a minha, muitos, né? Muitos. Quantas vezes nós nos deparamos com a verdade e falar: pô, mas não é isso que eu queria fazer. Sabe, isso vai frustrar o que eu estava pensando, os planos que eu tinha. Agora, a gente precisa entender que uma vez que nós somos do Senhor, nós não somos de nós mesmos. Engana-se quem, né? Aí, quando a gente era incrédulo, a gente não conhecia o Senhor, a gente achava que a gente era dono do nosso próprio nariz, né? Mas nós éramos escravos, só que tinha um outro Senhor, Satanás. Aí, nós fomos trazidos para a luz, não para fazer a minha vontade, a nossa vontade dele, né? E assim, e quando a gente começa a aprender e se interessar, né, a gente tem prazer nessa vontade. O Senhor Jesus disse, né? Não seja feita a minha, mas a tua. O Senhor Jesus disse isso, que eu, né? Quem sou eu, né? Eu vou ensinar a Deus, eu vou, né? Então, voltando para a questão da ordem nas coisas de Deus, assim, né? Então, é importante a questão de trazer esses ensinos com esses princípios, a fim de que essas pessoas, né, obviamente, se você tem aí, nessa reunião que você faz, de 3 anos, você falou que faz essa reunião aí, né, irmãs, de repente, que ensinam, que falam, que gostam, que acham que é errado, né, então, você pegar esses princípios da palavra
e debruçar sobre esses princípios em oração, não é? Então, e aí o Senhor vai começar a trazer clareza, né? Porque só Ele mesmo que pode nos convencer de toda sorte de erros, né? Se o irmão quiser, outro aí quiser falar sobre isso, fica à vontade.